Meu Deus, uma caixa! Fala, galerinha Flamas, entrou no vídeo, agora fica. Segundo vídeo do Projeto Flamas, eu tô aqui hoje pra falar, eu não tenho religião. Religião, por que isso tinha que existir? Cara, quando eu olho a igreja, quando eu olho o mundo, muitas vezes eu vejo pessoas iguais. Pessoas com características iguais. Qual é essa? São cegas. Pessoas cegas. Pessoas no mundo cegas pelo pecado. Pessoas na igreja cegas pela religião. E isso tem que acabar. A religião tem que parar de ser o padrão da igreja, sabe? Quando nós olhamos hoje, percebemos que está coisas trocadas, porque quando alguém cita algo sobre alguém religioso, as pessoas já pensam com um evangélico, geralmente, né? Quando cita um religioso evangélico, algo assim, já pensa em alguém com uma bíblia debaixo do braço, já pensa com alguém pagando promessa de eterno, coisas desse tipo, que não tem nada a ver com a igreja há muito tempo, nunca teve a ver com a igreja, sabe? A religião no papel é até bonita, no latim religare, que significa a união entre Deus e o homem e tudo mais, mas na sociedade, na realidade, não é nada disso. Hoje, quando percebemos pessoas religiosas, percebemos pessoas presas a costumes, a jeitos, a rituais apenas, pessoas que estão presas a coisas e deixando aquilo limitar elas. E sabe, eu quero voltar para o tempo de Jesus, sabe? E o que Jesus veio fazer? O que Jesus veio trazer na Terra? Ele veio trazer o reino de Deus. Ele não veio trazer uma religião. Quando ele vem, ele mostra que ele é o contrário do que a religião. Ele é o contrário, ele vem para trazer um modo de vida. E justamente aqueles que foram contra Jesus eram os religiosos. Por quê? Porque eles estavam tão cegos pela religião e não conseguiram ver um Messias, um Salvador na frente deles. E Jesus vem, traz o reino dele. E ele mostra o reino dele para aqueles que não eram religiosos. E aqueles que viram que Jesus era um Messias, era um Salvador, ficaram apaixonados e viveram o que é o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. E começaram a pregar, a evangelizar, a falar das maravilhas de Jesus, a ressuscitar mortos, a curar pessoas e diversas coisas. E não estavam presos mais a costumes, a coisas pequenas, a modos repetitivos, domingo, e coisas desse tipo. Não desmerecendo coisas que a gente tem culto todo domingo, não estou desmerecendo, mas eu estou falando, não é isso que deve ser o padrão da igreja. A religião tem que cair. Cara, você olha Jesus, ele vai no templo, ele derruba as mesas do templo, mostrando a sua reprovação contra o mercantilismo e contra a religião causada naquela época. Foi a religião que causou aquele mercantilismo e aquele esfriamento da palavra de Deus. As pessoas não estavam mais sendo guiadas pelo poder de Deus, por Deus, mas estavam sendo guiadas meramente por costumes, meramente por aquilo. Pessoas rasas são pessoas religiosas. Pessoas rasas perdem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e entender a vontade de Deus. Um pouco parecido com os dias de hoje. Será que se Jesus viesse hoje, ele ia ter que derrubar as mesas novamente? E quando os fariseus chegam e perguntam para Jesus aonde está o reino de Deus que ele falava, ele pega e olha para eles e de novo mostra a sua reprovação contra a religião e fala: o reino de Deus está entre vós, está dentro de vocês. Mano, isso é demais. Isso é demais porque mostra que, mano, a religião não tem nada a ver com o reino de Deus, pois o reino de Deus está dentro de nós e nós temos que expô-lo, colocar para fora esse reino de Deus. E então ele começa a mostrar, Jesus começa a mostrar, e depois os apóstolos, depois aqueles das gerações seguintes que queimavam, que amavam Jesus, que não estavam presos a rótulos e coisas pequenas como essas, eles mostravam que o reino de Deus e o evangelho de Cristo não é construir coisas grandes, não é fazer grandes construções e estruturas e coisas grandiosas na visão humana, mas é salvar vidas, é levar pessoas para o céu, é manifestar o reino de Deus, é amar, é sobressair o amor de Deus sobre todas as coisas. E sabe, é para isso que a gente foi chamado, galera. É para isso que a gente foi feito, para manifestar o amor de Deus, para manifestar a glória do Senhor. E gente, eu fico tão eu fico louco quando vejo a religião queimando a gente por fora e o nosso amor, que tem que queimar de dentro para fora, não está acontecendo. A religião tem limitado as pessoas. A religião tem feito com que as pessoas fiquem presas nas suas caixas e não conseguem fazer o que tem que ser feito, não conseguem cumprir o ID, não conseguem falar de Jesus. Enfim, lá em Tiago 1,27 fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta:
cuidar dos órfãos e das viúvas e das suas dificuldades e não deixar que o mundo nos corrompa. Cara, isso é sensacional. Mas hoje a religião não é o que está escrito em Tiago. Hoje a religião é sintoma de esfriamento e costumes e modos de vestir e falar. E cara, quando a gente olha os heróis da fé, homens loucos por Jesus, Charles Finney, John Wesley, Spurgeon, cara, pesquisa um pouco sobre esses caras, eles não estavam presos a uma religião, eles estavam presos a um modo de vida, preso pela paixão de Cristo Jesus, galera. Não esse evangelho morno que vemos hoje. Se contentamos com ir ao culto todo domingo e coisas desse tipo, sendo que você não foi feito para ir ao culto somente. Você foi feito para queimar. Você foi feito para manifestar o reino de Deus. Se você tá vendo esse vídeo, eu não sei se você conhece Jesus, cara. Mas eu sei que a religião não é o que você pode pensar. Não é o que as pessoas estão dizendo. A religião é algo que foi feito para limitar o evangelho de Cristo. E quando a gente quer falar de coisas fora do normal, quando os religiosos, quando as pessoas que estão presas a uma religião querem falar de coisas fora do normal, o que eles falam? Eles falam da história. Eles falam do que já se passou, como se isso tivesse acabado, como se ressuscitar morto tivesse acabado, como se curar a pessoa do câncer tivesse acabado. Eu tô falando de poder de Deus, galera. Isso ainda existe. O amor de Deus ainda é real e ele está disponível para quem tem fome e sede, para quem está querendo buscar ele, para quem entende que o evangelho de Cristo é real e a religião é apenas um rótulo inexistente para nós. E por isso eu digo, eu não tenho religião, eu tenho um modo de vida, um modo de vida que me leva a amar Deus com toda a minha vida e fazer as coisas para Ele com todas as minhas forças e amar o próximo e buscar fazer as coisas do reino. A religião foi feita para apagar o fogo de muitos, colocar regras, formatos, estilos, modelos, maneiras de se vestir e de falar. E cara, a religião age na disciplina, Jesus age no amor. A religião age em trazer regras, isso sim, isso não. Jesus age em princípios. Sabe? Quando você olha a Bíblia, você percebe que Jesus não veio trazer. Não só Jesus, quando você olha a Bíblia, você entende ali que é uma conversa de um pai para o filho, dando um manual, não um livro de regras. Os mandamentos, as regras postas ali, que não são regras, são princípios de vida, porque tudo que está ali é para nós vivermos plenos nele. Por exemplo, se nós não amarmos o próximo, quem vai colher os frutos ruins de ter pessoas, de ter inimizades, vai ser nós mesmos. Se nós matarmos, roubarmos e etc., isso vai causar mal para nós, não para Deus. Deus continua sendo o mesmo. Por isso que é um livro de pai para o filho, querendo tratar o filho bem. Voltando para finalizar, a religião pode limitar você, mas eu creio que depois desse vídeo não vai mais te limitar. A religião não vai te deixar numa caixa, sabe? Jesus libertou você do pecado na cruz. E agora o diabo quer muitas vezes deixar que a religião aprisione as pessoas de novo e deixe as pessoas presas na zona de conforto. Zona de conforto não é existente para um verdadeiro cristão. Cristianismo realmente é viver o evangelho simples, é amar, é muito mais do que ir à igreja, mas é viver uma vida de renúncia. Se a graça é como água, então a igreja deve ser um oceano e não um poço de regras. Deus te abençoe e é isso aí.